Você pode sentar? Gente, obrigada. Oh, aleluia! Aleluia! Eita, eita, eita. Eu já estou ligada. Se você começou a acordar, acorda rápido. Irmão, irmã, acorda! Acorda, menino! Acorda, menina! Porque eu estou acordada desde ontem. Aleluia! E desde o tempo que o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, irmãos, eu tenho caminhado, não é, no processo de crescer, no entendimento daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito da fé, e especificamente hoje, no assunto que nós vamos tratar, porque já não é de hoje que ele tem falado algumas coisas a respeito disso no meu coração, e eu sei que ele fala e fala de forma perfeita, sou eu e você agora que precisamos desenvolver, não é? Essa grande salvação no nosso pensamento, no nosso entendimento. E é o que vamos começar a fazer hoje, amém? E vamos concluir o assunto hoje também, se assim aprover a Deus. Aleluia! Ô, glória! Eu vou pedir a você para abrir, meu irmão e minha irmã. Você vai falar sobre fé? Antes de qualquer coisa, eu vou fazer um pedido para você. Vou provocar você. Vamos começar com a provocação. Você vai declarar uma frase em fé, amém? Ainda que seja em fé. Eu sei que a maioria vai declarar essa frase crendo nela, mas ainda que seja pela fé, declare essa frase, assim como eu faço com os meus alunos lá no Rema, quando eu inicio as minhas aulas. Diga, eu amo a tia Martinha. Aleluia, glória a Deus. Por que você está dizendo isso, irmã? Porque talvez nós vamos precisar. Eu vou precisar, não é? E você vai precisar para poder caminhar no crescimento, não é? No seu desenvolvimento espiritual. Afinal de contas, sem amor não tem como nós entrarmos no céu. Aleluia! Aí, por que você está dizendo isso, irmã? Porque uma das primeiras coisas que eu fiquei meditando, falei assim, eu tentei, de todas as formas, dizer assim, não tem como a gente falar de outra coisa hoje? Tem tanta coisa legal para falar, não é? Mas aí alguns de nós poderíamos pensar, fé de novo. Talvez se nós já estivéssemos andando nessa fé, não precisaríamos ouvir tantas vezes. Eu mesma, ainda que ensine sobre fé no Rema, tenho estado aqui nas quintas-feiras de doutrina, não é? E doutrina em foco, e eu tenho sido acrescida de uma tal maneira, eu tenho crescido de uma tal maneira, tudo que tem sido ministrado, não é, através do nosso pastor, através da Michela, tem trazido não apenas convicções, mas tem trazido testificação sobre tantas coisas que Deus já vinha falando no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vem falando ao coração de cada um de vocês. Nós precisamos ouvir e continuar ouvindo sobre a fé, mesmo porque aprendemos algo precioso e poderoso. A fé do tipo de Deus em nós nos faz agora capazes de obedecer a palavra. Essa foi uma das pérolas que nós ouvimos, não apenas essa, mas essa eu estou citando por conta de algo que vamos falar hoje. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 38, aliás, no verso 38, especificamente nesse momento, muito provavelmente vamos permanecer nele, eu vou passear com você em outros versículos, sinalizar a você naquilo que Deus tem para a nossa vida nessa manhã. Eu ainda não dormi, por isso que eu ainda estou no ontem. Aleluia! Irmãos, nós precisamos principalmente entendermos que precisamos dessa fé ou obedecer por meio dessa fé. Por quê? Porque senão nós vamos retroceder. Tudo aquilo que nós temos ouvido a partir de Hebreus 11, versículo 1, não começa em Hebreus 11, versículo 1. Vem de um longo desenvolver de pensamento a respeito de pessoas que já tinham ouvido, vivido, visto coisas gloriosas, grandiosas, entendiam porque eram ensinadas a respeito da comparação entre o que acontecia na antiga aliança e na nova aliança. E em relação à fé, como eram os sacrifícios na antiga aliança, que eram apenas sombra, ou vamos usar hoje a palavra rituais, não vamos falar sobre isso, mas eu quero que você entenda ritual como religião nesse momento.
sem tirarmos do contexto, ao invés de... O que era ensinado ao povo hebreu era que, ao invés de viverem religiosamente ou de ritos que tratavam apenas do exterior, tratavam do exterior por conta da consciência de pecado essa por causa do medo da consequência. Aleluia! Eu vou ler com você Hebreus capítulo 10, o versículo 38. Só para nós começarmos, amém? Esse é um domingo onde Deus disse para compartilhar com... Não pode ser meu brinco, dessa vez não é meu brinco. Aleluia! Aleluia! Então, eu tenho certeza que, como você vai ficar ligadinho, você vai receber, nós vamos chegar a um bom fim nessa manhã, amém? Eita glória! Deus compartilhou comigo e eu venho pegando tudo aquilo que Deus vem tratando ao longo de semanas, irmãos. A única quinta-feira de Doutrina em Foco que eu não peguei foi o dia que o nosso pastor ministrou a primeira quinta-feira. Eu ouvi 2 vezes, só para o diabo saber que eu não ia ficar sem ter aquilo que Deus tinha para mim. Falei, dele eu vou ouvir 2 vezes, do resto eu vou estar lá para ouvir, depois eu ouço de novo. Mas só por conta de eu não estar, eu ouvi 2 vezes. E já começou poderoso. Aleluia! Amém? Ao longo desses dias e na sexta-feira, nós temos um culto de sexta-feira que começa, promovido. Aleluia! É porque eu quero manter o provocar e aí... Promovido pelo Ministério de Mulheres, não é da igreja, mas é aberto a todas as pessoas. Então, se você tem, irmão ou irmã, um tempo, e nesse tempo, entre 14h30 até as 4h30, toda sexta-feira ou em alguma sexta-feira, venha para esse lugar. Nessa sexta-feira, nós ouvimos algo que Deus tem cutucado na minha vida a respeito de avançar, de não parar, de avançar, de avançar, de avançar, de avançar. Para avançar é preciso não retroceder, para avançar é preciso perseverar, para avançar é preciso nós vivermos essa fé que nos faz não retroceder. Aleluia! Vocês viram pessoas serem decapitadas, vocês viram pessoas não desistirem nem diante de sofrimentos que teriam que passar para que você não desistisse. Então, não retrocedam. Por quê? Porque o Espírito Santo, que inspirou o autor de Hebreus naquele tempo, para aquele tempo, não inspirou só para aquele tempo. Tanto as cartas, não é? Quanto as epístolas, elas trazem em si a unção apostólica, a unção, o poder e a autoridade para não apenas aquele povo, mas através da exigência que é feita através de todo aquele escrito compilado de algo poderoso e identificado pela unção, irmãos, aquilo vara as eras, aquilo vai além dos séculos, vai além de todos os tempos, chega para nós e é tão real agora quanto era naquele tempo para aquele povo. Aleluia! E ele repete para nós nessa manhã: não retroceda, não retroceda. Por quê? Porque os dias não ficarão melhores. Mas os dias não mandam em nós. Os dias não comandam o nosso pensamento, não podem comandar. Os dias não comandam o nosso espírito recriado. Os dias não comandam também a alma que agora tem que ser orientada, transformada pela palavra de Deus. Porque é o pensamento de Deus que agora tem que permear o nosso pensamento. O nosso espírito permeável pela salvação para o Espírito de Deus, porque ele pôde entrar. Aleluia! Agora se transforma também quando nós permitimos no autor, não é? E consumador da nossa fé, também no nosso pensar. Aí, quanto ao corpo, o corpo você vai ter que manter cativo ali, preso. E quando a alma está alinhada à palavra de Deus, à vontade de Deus, quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus, nós não retrocedemos e nós mantemos o nosso corpo firme em sujeição.
Porque santificação está aqui. Em tudo que estamos falando, existem planos, propósitos e práticas que Deus deseja para cada um de nós e nunca são de mal, são de paz. São de prosperidade para que nós vivamos aquilo que sempre sonhamos. Aleluia! Afinal de contas, Ele nos criou para sermos governadores de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, para avançarmos sobre todas as coisas. E esse viver em fé, irmãos, que nós estamos falando ao longo desses dias, você tem ouvido ao longo desses dias, é isso que, como nós vimos, nos torna obedientes, conscientes de sermos obedientes, ou seja, obedientes intencionais, como Jesus foi. O sacrifício físico. Irmãos, como eu queria poder fazer um seminário com vocês para falar os detalhes, para que você consiga acompanhar o desenvolvimento, desde as figuras até aquilo que Jesus proporcionou para que nós pudéssemos viver e não retroceder. A obediência intencional fez com que ele não retrocedesse. Aleluia! Eu quero, irmãos, mas eu não faço. Por quê? Porque eu sou obediente de forma intencional. Eu vou obedecer e a fé do tipo de Deus no meu coração me faz obedecer, me faz permanecer nos princípios. Eu não quero, mas eu vou fazer, porque independente da minha vontade, eu vou obedecer de forma intencional, porque a fé do tipo de Deus me leva, me proporciona a capacidade agora de fazer, de viver aquilo de forma real, verdadeira. A graça, irmãos, que nos atrai à salvação, hoje nos capacita, nos fortalece, nos ajuda de forma sobrenatural. Inclusive a viver pela fé. A graça, ela não vai agir em fé por você, mas ela vai te ajudar a viver em fé para obedecer. Ela vai ser essa capacitação sobrenatural. Então, Hebreus 10, 38, irmãos, está aí concluindo, fechando, não é? O entendimento que começou lá em Abacuque. Aleluia! Você vai ver em Abacuque, não é? No capítulo 2, a partir do verso 3, você vai ver em Romanos, capítulo 1, verso 17, você vai ver em Gálatas, capítulo 3, o verso 11, e aqui em Hebreus 10, no verso 38, quando o completar, não é? Do versículo diz: todavia o meu justo viverá pela fé. O completar disso é: se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. É o Espírito Santo, ou seja, o pensamento de Deus, através do autor, para a nossa vida sendo declarado a respeito do retroceder na fé. E nós vamos entender que não temos o direito de retroceder. Não temos mais esse direito. Não temos. Nossa, Marta, que coisa forte para dizer. Tem coisa mais forte. Eu estou tentando, né, dar aquela, passar na peneira. Mas não sei se é o que o Espírito quer, não. Não temos o direito de retroceder. Porque tudo aconteceu não apenas de uma forma física, vicária, em relação ao sacrifício, mas para que moralmente nós fôssemos restaurados também. Aleluia! E a moral tem a ver com a traição contra Deus, como aconteceu lá em Gênesis. Nós fomos sarados disso. Nós fomos libertos disso. Desde o início de Hebreus, até chegarmos aqui no versículo 38, irmãos, e isso tem martelado no bom sentido. É o Senhor ali, é isso, é isso, é isso, é isso. Não esqueça disso, não retroceda, não esqueça, pesquise, aprenda. Tem a natureza do resumo daquilo que já foi dito, como eu falei, e segundo o texto, segundo aquilo que nós vamos ver, são desdobramentos que nós podemos dizer vão trazer convicção a respeito desse texto principal. Quais desdobramentos, irmãos? Que o sacrifício único de Jesus Cristo foi suficiente para tudo que nós precisamos. E nós temos que dar a esse sacrifício, a essa doação, a atenção total de todo o nosso ser. É aí que está o posicionamento da nossa existência e do nosso não retroceder para viver em fé. Fé essa que ativa todas as coisas, principalmente pelo obedecer. Aleluia! E aí nós vemos o ponto de destaque aqui. Eu escrevi aqui para você ver que a oferta de Cristo, ela vale eternamente. Para quê? Para a purificação daqueles que são afetados por ela. Aleluia! Eu vou ler de novo.
O ponto que nós estamos tratando a respeito desse sacrifício de sangue, porque o sacrifício de sangue purifica, inclusive, a consciência do pecado e livra do medo da consequência. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, na Nova Aliança. É isso que nós temos, a libertação da consciência de pecado. Removeu de nós o medo do castigo que era nosso, e ele se colocou na frente para receber. Isso deveria nos fazer já ficar firmes, para não retroceder. Quem é afetado por isso que estamos falando? Você e eu, que vivemos agora em Cristo. Salvação é espírito, alma e corpo, irmãos. Nós vemos que o que acontece para que nós vivamos pela fé é exatamente a situação real de vivermos salvação e transmitirmos essa salvação para outras pessoas agora. A gente vai ficar só no nosso, porque se você não retrocede, você alcança outros. O perigo de você retroceder, um deles, é exatamente você levar junto com você todos aqueles que olhavam para você. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não canto no louvor. Ah, mas eu não isso. Mas você disse que nasceu de novo. Você disse que está numa nova realidade. Você disse que agora tem como Senhor Cristo Jesus, aquele que fez para você e para mim tudo aquilo que nós precisávamos ter para viver sem retroceder. Quando nós retrocedemos, nós levamos todos aqueles que hoje olham para nós. Hoje, meu irmão e minha irmã, aconteceu com a sua vida e com a minha vida tudo aquilo que quando jovens, nós, pelo menos alguns de nós, a maioria de nós, queríamos, e os meninos também, holofote. Ah, eu quero deixar um legado. Quando você diz que quer deixar um legado, não tem nada de errado, não. Mas você está dizendo o quê? Eu quero um holofote para mim, alguém tem que me ver. As pessoas precisam entender para que eu existi. Pois é, você nasceu de novo, o holofote do céu foi ligado em você. Pá! Então, quando você retrocede, todo mundo que estava olhando você debaixo do holofote, retrocede também. Porque entendem que não há firmeza nessa fé que nós declaramos. Você está entendendo quão grave é a situação? Uau! Diga de novo, eu amo a tia Martinha. Aleluia! Você está entendendo que a obediência ou essa fé de Deus para você e eu obedecermos intencionalmente, ela nos leva a entender que não há porquê, nem como agora nós retrocedermos, e porque é tão grave o aviso de que eu não me agrado de quem retrocede. Gente, é Deus falando a respeito daqueles que retrocedem. Aleluia! Foi o sangue precioso de Jesus que purificou a sua e a minha consciência. Por quê? Porque à medida que nós somos transformados e que a transformação acontece na nossa maneira de pensar, nós vamos ficando cada vez mais livres da consciência de pecado, que não existe mais, mas até mesmo as provocações do mundo, das circunstâncias, das pessoas, dos sintomas, seja lá do que for, já não te afetam a ponto de fazer você retroceder. Vou ler de novo Hebreus 10, versículo 38. Todavia, né, a gente sabe que todavia aí é melhor ser ouvida além do mais, porque tudo aquilo que ele falou, ele vem explicando, compila tudo até o versículo 37, que eu vou ler para você. 36 e 37 diz assim: com efeito, tendes necessidade, no versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, como é que faz a vontade de Deus? Como é que faz para obedecer? Andando em fé. Aleluia! Então, para, havendo feito a vontade de Deus, alcançarem a promessa. Porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia! Aleluia! Antes disso, ele vem falando a respeito de, porque não somente vós compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Irmãos, teve gente que perdeu coisa. Quando o judeu se convertia ao cristianismo, a Cristo Jesus, a família o expulsava.
E ele deixava de ter tudo aquilo que ele tinha. Ele era colocado para fora da família, ele era deserdado. Muitas vezes acontece com muita gente ainda hoje exatamente dessa forma. Mas não abrem mão, não abriram mão da sua fé, daquilo que receberam em Cristo Jesus, por conta daquilo que materialmente pudessem ter. Isso fez deles homens e mulheres prósperos, prósperos em fé para alcançar sem ter. Deus não te quer, Deus não me quer pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. Deus quer você por inteiro, Deus me quer por inteiro. Ele quer o meu espírito, sim, mas Ele quer a minha mente, Ele quer todo o meu ser, Ele quer as minhas emoções, Ele quer o meu pensamento. Só assim eu compreendo qual é a minha identidade, porque Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não importa o que acontece comigo, do que vão me chamar, do que vão dizer, do que vão fazer comigo, porque não sou eu que vivo, a minha identidade está nele. Ele protegeu toda a minha identidade, ele protegeu a minha vida com a vida eterna, ele protegeu a minha mente com a mente dele, com a verdade do alto. Aleluia! É por isso que não importa como a pessoa venha, desde que ela se entregue por inteiro. Eu não quero saber quem eu era, como eu era, o que eu tinha, do que eu estou vestido. Eu estou me desvestindo de mim mesmo, Senhor, e estou me entregando ao Senhor de todo o meu ser, do espírito, alma. Faz em mim o teu querer. E aí começa a nova criação. Aleluia! Para isso é necessário uma fé que não é natural. Por isso ele deu da própria fé dele. Ele veio habitar em nós, porque ele sabia que nós não tínhamos essa capacidade, essa habilidade natural. Ele se desvestiu de toda a sua glória. Ele deixou o trono da majestade. Se fez humano, se humilhou na forma de homem, e de homem agora, quando se entrega na cruz, sem o Espírito, sem o poder, sem a unção, para pagar um erro que não era dele, era nosso, e nos elevar novamente à condição de não mais pecadores. A nossa consciência não nos acusa por conta do Espírito, da justificação, do Espírito que habita em nós. E de sermos casa, templo do Deus vivente. Aleluia! Tudo isso esse povo sabia, era instruído, e em Hebreus 10 ele está compilando tudo isso para chegar no momento onde ele diga a verdade da parte de Deus. Não é possível que vocês vão retroceder, seja pelo que for. Deus, o Santo, o Todo-Poderoso, veio habitar em nós. Só depois ele disse, sejam santos, porque eu, o Santo, habito em você. E hoje você pode ser santo. Santificação não é utopia. Santificação não é difícil. Só é difícil para quem não quer andar com Deus. Só é difícil para quem quer andar dividido entre o mundo e Deus. Só que isso não existe. Deus não divide o lugar dele com ninguém. O Espírito Santo que te ajuda a ser cada vez melhor, para trazer para aquele que é melhor. Não é para a gente ser melhor. É para que as pessoas olhem em nós o melhor e queiram o melhor de nós nelas, que é Cristo, que é a verdade, que é a vida. Através do único caminho. Aleluia! O que ele está dizendo aqui, ainda que tenham passado por espólios, eles aceitaram com alegria isso, tendo a consciência de, em Cristo, olha aí, no verso 34, tendo a consciência de possuirdes de vós mesmos patrimônio superior e eterno. Aleluia! O que você tem aqui, irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ter. Nós temos porque estamos nos princípios. Se estamos nos princípios, as bênçãos nos alcançam, amém?
Eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que o que a gente acumula aqui, a traça come, a ferrugem corrói, destrói. O que é eterno, nada pode tocar na nossa vida, nada pode tocar. Então, também hoje, porque agora, de forma perfeita, somos aperfeiçoados pelo perdão perfeito, pelo sacrifício perfeito. Agora também, em nós, ainda que haja, preste atenção, eu não estou dizendo que você não lembra do que aconteceu, porque nós não somos malucos, nós não perdemos a memória, amém? Mas ainda que haja uma memória, essa justificação, esse sangue que lavou a nossa consciência, ela removeu o medo da pena. Ela removeu o medo da consequência que aquilo podia ter, trazendo essa consciência agora de justos, de justiça de Deus, de justificados. E como justos, voltamos lá para Hebreus 10, 38, que diz: todavia. Então, não é? Terminando aí o que a gente está falando, aí o meu justo vive por onde? Pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Aleluia! Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós falamos aí que a justificação pela fé não é o próprio Espírito habitando em nós agora como tabernáculo. Tudo isso nos leva a entender que a gente não pode mais retroceder. Ah, mas você não está vendo o que está acontecendo? Está acontecendo, irmãos. Mas isso não muda quem morreu por você, quem ressuscitou por você e quem te fez nova criatura. Não pode mudar. Nenhuma circunstância pode mudar isso. É isso que ele está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo. Olha bem, vai haver o que o apóstolo Paulo está dizendo. Perdão, o apóstolo Paulo não, o autor dessa carta está dizendo, por inspiração do Espírito, é que podia haver, é só você olhar para o texto, que você vai ver, através daquilo que nós estamos lendo, que podia até haver uma lembrança do que aconteceu, ou seja, do pecado. Em alguns momentos ele falou sobre a graça, que o ajudou a superar a lembrança de coisas muito ruins que ele havia feito, não é assim? Mas a consciência, e aí eu estou falando de Paulo, tá? Mas não tô sem associar, embora eu tenha associado, mas o autor vai mostrar aquilo que nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo disse uma vez, que a graça não é, o ajudou a superar o entendimento do mal que ele havia feito para os cristãos. Voltando para cá, para o nosso texto de Hebreus, que não se conhece o autor, aleluia. Então, inspirado pelo Espírito Santo, o que nós vemos é que a consciência, irmãos, se olharmos para o texto, é isso que nós vamos ver. A consciência de Cristo estava nele, tão arraigada, tão perfeita, tão acima da autoconsciência dele mesmo, que ele vivia esse ápice de exaltação a respeito da vida. Então, as perturbações, o erro, a vergonha, nada disso podia tocar nele mais. Não para machucá-lo. Não para feri-lo, não para macular a nova realidade dele. Nada pode macular a sua e a minha nova realidade em Cristo Jesus. Nada pode, porque foi o sangue perfeito, do sacrifício perfeito, que cuidou, que lavou, que sarou toda a consciência que havia de pecado. E agora a sua e a minha consciência são consciências de justiça. Quanto mais apegados ao conhecimento dessa verdade, mais livres daquilo que possa trazer lembranças que nos façam mal, nós vamos ficar. Ah, mas eu não vou lembrar? Pode lembrar, mas não vai doer. É como a cicatriz que está lá, irmão. Ele não vai remover a cicatriz, mas ele vai remover a sensação da dor que existiu. E vai ficar como marca da vitória. Você venceu. Uma das coisas que nós entendemos e vivemos é que nós precisamos obedecer por inteiro pela fé, e esse entendimento de Hebreus até o versículo 38, ou seja, até o versículo 37, nós vamos ver que ele exige de nós submissão e obediência. Só que a obediência, ela ainda é mais exigida do que a submissão, porque se você obedece da maneira correta, você consegue se submeter da maneira correta. Mas nem sempre quando você se submete, você está obedecendo. A obediência mostra para Deus o seu e o meu coração. Então, isso precisa ser satisfeito. É por isso que a obediência, não é em fé, trazia para Deus no momento, principalmente dos sacrifícios que eram feitos,
onde estava o coração de cada um. Quando você dá um presente, se você manda o presente, é uma coisa. Se você entrega, você faz parte do presente. E é isso que Deus vê nos sacrifícios, nas ofertas. Ele não vê o que você dá, ele vê o seu coração entregando. É isso que torna tudo diferente. Então, nós precisamos santificar também a nossa vontade, porque quando nós santificamos a nossa vontade, a obediência fica muito mais fácil. A fé para obedecer é muito mais fácil. Se você santifica a sua vontade, você santifica a sua vida e a santifica para a eternidade. Lá antes, não é? Nós estamos lendo de trás para frente, eu sei, mas em Hebreus 10, 23, ele vai começar esse apelo que nós vimos logo no início de perseverança. O texto ali vai convidar a cada um de nós considerarmos os deveres da vigilância, que são necessárias. A gente tem ouvido aqui algumas ministrações que chamam a nossa atenção a respeito daquilo que a gente tem que fazer. Quando a gente quer ouvir o que Deus tem para fazer pela gente. Mas Deus já fez pela gente tudo que nós precisávamos. O que nós precisamos agora é fazer a nossa parte. E é isso que você vai ouvir aqui. Normalmente é o que você vai ouvir. É tirar cada um de nós da inércia de achar, meu pai tem que me dar. Ele não tem que nada. Ele é Deus. E ele deu aquilo que nós não poderíamos alcançar. Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo, no seu sacrifício perfeito de sangue, purificou a nossa consciência, o nosso pensamento, temos a mente de Cristo. E agora, de forma sobrenatural, a gente pode andar em tudo que a palavra de Deus diz que nós podemos andar. Nós precisamos permanecer fiéis a essa palavra. E fé e obediência estão conectados, como nós sabemos. E essa obediência vai se tornando quanto mais voluntária à medida que nós vamos nos unindo a Deus e a sua palavra. Por quê? Porque fé exige fidelidade. Fé é fidelidade. Amém? Uma das exigências é exatamente essa fé leal. É a fé, essa fidelidade. É estarmos submissos ao governo do próprio Cristo. Muitos de nós dizemos, e está vendo que eu estou usando nós? Porque em alguns momentos eu também faço isso. Muitos de nós dizemos o quê? Cristo Jesus é o meu Senhor. Mas se Cristo Jesus é o meu Senhor e Ele é a verdade, Ele é a palavra, se a palavra de Deus diz e eu não obedeço, eu não estou fazendo dele o meu Senhor. Não estou andando em fé para obedecer, então eu estou retrocedendo. E isso é perigoso. É um perigo que nós corremos a respeito da possibilidade de vacilar. Como eles vacilaram. Como qualquer um pode vacilar. A responsabilidade de não oscilar na verdade. Não oscilar na palavra de Deus. Não oscilar nessa fidelidade, nessa firmeza de fé. É a nossa responsabilidade de não vacilar nas nossas obrigações cristãs, irmãos. Nós temos sido aqui instruídos a não vacilarmos em ler a palavra, orar, meditar, orar em outras línguas, não é? Estar ali conectados. Isso traz saúde espiritual, porque quem não anda dessa forma nas suas obrigações, e é obrigação mesmo, porque cachorro late, gato mia, crente ora. Se você não fala com Deus, se você não ouve Deus através da palavra, que é a maneira básica de Deus falar com você, como você vai acreditar que Ele vai falar de outras formas? Como você vai saber o que é vontade dEle ou não para a sua vida? Uma pessoa, irmãos, pode acreditar, eu sei porque aconteceu comigo, que vive uma vida ou um momento ou um tempo de depressão, pode acreditar que esse momento, eu sei, eu estou falando de mim, em primeiro lugar. Pode ser que outros se encaixem nessa visão, mas uma vida deprimida, ela está sempre acompanhada da negligência do dever cristão. Se você é crente, você precisa se conectar a Deus de todas as formas que Ele ofereceu. Pela palavra, pelo Espírito, pela oração, no seu próprio entendimento, pela oração no Espírito Santo. É isso que vai nos manter firmes na nossa profissão de fé. E essa profissão de fé vai nos proteger efetivamente de todo o mal. Basicamente, quais são as coisas que incomodam o crente? Perseguição. Pode crer. Não existe nada
que incomode o crente mais? Porque é sempre o que o cristão fala. Ah, porque eu estou sendo perseguido. Ah, porque não sei quem me perseguiu. Ah, porque... Parece, né, que só tem perseguição. Aleluia. E se for? Nós temos fé suficiente para obedecermos e vencermos. A outra coisa que basicamente incomoda o cristão, que é o que nós mais vemos em relação a ensinar, as questões e perguntas que chegam para nós, ou os questionamentos que chegam para nós, é a respeito da tentação. Só isso, só isso. Essas duas coisas, basicamente, são o que mais incomoda o crente. Por quê? Porque a tentação não é só na área sexual, gente. Às vezes a pessoa fala sobre tentação, pensa sobre vício, sobre área sexual, sobre falar mentira, sobre... Não, mas o crente, ele é tentado todos os dias, pelo menos, né, em alguns momentos é assim, a vacilar, a duvidar, é natural, a contestar, a voltar à incredulidade. O crente, ele é tentado a voltar à incredulidade e andar separado de Deus. Por quê? Porque quando você abre mão da palavra de Deus, quando você retrocede, quando você é tentado e cede à tentação de viver isso aqui, de aceitar a dúvida que vai te levar à incredulidade, com certeza você vai ser separado de Deus pelo pecado. Ainda que por um tempo. E é isso que basicamente incomoda o crente. E é isso no que basicamente ele tem que se fortalecer das maneiras que nós sabemos, ficando cada vez mais próximos de Deus, buscando Deus em todas as suas formas que ele nos deu. A fonte, ele é a fonte, ele nos deu a palavra, ele nos deu o Espírito, nos deu a própria igreja, uns aos outros, para que nós pudéssemos nos admoestar, nos ajudar, nos fazer avançar. Aleluia! Diga eu. Amo a tia Martinha. Eu vou provar isso para você, porque é por isso, irmãos, que nesse capítulo está escrito, Deus inspirou o autor, amém? A dizer que nós precisamos pregar o que você não quer ouvir. Como assim? É isso mesmo. Nada que vá massagear o teu ego. Porque vai fazer você retroceder. Porque no dia da pressão, que não tiver um de nós para pegar na tua mãozinha, diga eu amo a tia Martinha. Não era isso que eu queria dizer, não, mas amém, aleluia. Mas se a gente começar a pregar de forma suave, ou então com chavões gospel evangélicos, isso vai se tornar inútil para a sua vida, principalmente nesse tempo. Você vai se tornar um ser propenso a viver o extraordinário, vivendo sem esperança. Porque vai confundir fé com esperança e não vai ter expectativa correta. E isso é prejudicial. São homens que vão acabar, homens e mulheres que acabam dormindo na sua fé, retrocedendo e podem morrer em seus pecados. Aleluia. Por quê? Porque se só ouvirem mensagem de você é tão lindo, papai te ama tanto. Papai te ama e ele está te amando e está me amando. Você não imagina há quanto tempo eu estou ouvindo isso de Deus. Aleluia. A instrução do verso 25 a respeito do ensino, olha aí. Tá aí, eu não mudei de capítulo ainda não. Hebreus capítulo 10, no versículo 25. A gente só vai um pouquinho mais para trás. Aleluia. Ó, a partir do verso 24 já diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando ou não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Já estava acontecendo lá, irmãos. Eu ia usar uma palavra, não vou usar. Usando desculpas, não é desculpinha, é desculpas, usando desculpas, porque isso meu pastor não fez, nunca vi, desde jovem. Essa desculpa, ele, né? Nunca houve desculpa em vocês para não estar na igreja. Rapaz, Michela, então, meu Deus, era pequenininha. Eu via indo para... Era de manhã, só voltava de noite, às vezes, da igreja. E felizes, crianças que não se desviaram do caminho, que não retrocederam na sua fé. Aleluia! Que não retrocederam. Então, nós temos aqui ouvir, segundo a palavra de Deus, olha aí, não é? No verso 25. Não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes,
Façamos gracinhas no púlpito. Façamos palavras de bom... né? Ah, como você é lindo. De dar a você qualidade de maravilhoso. Não, tá aí. Façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Aleluia! Então, é para você e eu ouvirmos mensagem de provocação, porque mensagem sem provocação, como diz aí o versículo, faz com que a gente esmoreça na fé. Faz com que a gente esmoreça na fé por não estarmos reunidos, esmoreça na fé por não ouvir a palavra que vai nos estimular a crescer, e por isso a gente retrocede. Não vai obedecer. O que Deus exige dos seus ministros, irmãos? E isso está começando a tomar forma dentro de mim. A primeira coisa é provoque. Isso foi o que estava no meu coração desde o dia que eu comecei a ouvir de Deus essa mensagem. Provoque a exemplo de Cristo. Provocar o quê? Provocar você, a mim, quando estou ouvindo aí sentado, ao ser humano a pensar, a examinar nas suas próprias crenças, que ele sustenta. Porque às vezes a gente sustenta crenças nossas, aquilo que a gente formou na nossa cabeça, seja que o nosso pai, que a nossa mãe, que aquilo que a gente viveu foi gerado na nossa própria mente, irmão. E a gente vai sustentando até hoje. Por quê? Porque com os anos a gente decidiu manter aquilo ali. Joga fora! O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele fala que refutou como lixo tudo aquilo que ele acreditou um dia para ficar com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Você e eu precisamos ser provocados pelos ministros a um autoexame, a nós nos julgarmos nós mesmos, para que as pessoas possam ver o Espírito Santo agindo em nós, por nós e através de nós, quando nós agimos uns com os outros e lá fora com as pessoas, irmãos. A nossa conduta precisa ser demonstrada através daquilo que nós aprendemos e praticamos. Então, é essa provocação que tem que acontecer desde aqui do púlpito para nós, quando estamos sentados aí. Porque assim nós vamos nos tornar praticantes do Evangelho. Por quê? Porque algumas vezes nós vemos, ou podemos perguntar ou provocar a você, se o Evangelho, onde você encontra a justiça, age na sua vida e através da sua vida. Tem agido? Tem atuado? Aleluia. Estamos obedecendo pela fé? Você está sendo provocado? Bem feito, eu também já fui. Deus só falou isso comigo todo esse tempo. Eu vivia para lá e para cá. Meu marido ontem estava né, nós estávamos reunidos ontem na formatura. Depois da formatura, era isso que estava no meu coração. E meu marido, Marta, o que está acontecendo? Você está tão pensativa? Não estava pensativa. Era Deus me fazendo pensar. Aleluia. Mas você não veio para falar de fé, sim, que você não pode retroceder. Porque Deus não vai se agradar de você, como não vai se agradar de mim se eu retroceder. Nós precisamos provocar a cada um daqueles que ouve a palavra de Deus a sermos implacáveis na obediência, na fé, na convicção que a palavra de Deus traz na nossa vida. Uma das coisas que Deus disse é: provoca eles a abandonarem os seus pecados de estimação. Aleluia. A abandonarem as suas autoindulgências. Indulgência é eu achar que eu valho o lugar no céu. Não valho, nem você. Quem vale é Jesus. E é por meio dele. Aí a gente tira as justificativas. Aí a gente tira, quando erra, a gente aceita a correção. Porque não tem autoindulgência. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Ei, todo mundo passou alguma coisa. Todo mundo tem um motivo para ceder. Para ceder à tentação. Mas por que alguns não cedem? Porque decidiram viver o não retroceder. Nesses passos que nós estamos vendo. E você vai ser provocado nesse lugar a crescer espiritualmente para que você avance e não retroceda, para que você possa viver como aqueles homens da galeria da fé, homens e mulheres da galeria da fé, que vem logo a seguir daquilo que a gente está lendo. Ele vem falando, depois ele fala, ó, igualzinho. A, B, C, D, esses dali viveram tudinho. E viveram numa antiga aliança. Imagina você o que pode viver. Em fé.
Esses ensinamentos cristãos, irmãos, não são doces. Não são... Já viu Jesus sendo doce e suave? Normalmente ele era incisivo. Ele instruía e ele não era... Ele trazia o conforto, irmãos, sem ser brando. Porque Deus não está nos amando menos hoje, ou todas as vezes que nós ouvimos uma palavra de exortação, ou somos provocados a melhorar como seres humanos em Cristo Jesus, nós não estamos sendo menos amados por Deus do que quando alguém diz: ah, papai te ama. Papai te ama mesmo. E é por isso que ele não quer que você fique na mesmice. E eu gosto quando o meu pastor fala a respeito de... Ele agora fala mediano, mas uma vez ele usou a palavra que eu mais gosto, mediocridade. A gente não vai permanecer na mediocridade. Quando somos provocados a ir além daquilo que nós achamos que podemos viver. Esses são os ensinamentos cristãos que nos tiram da inércia e nos põem no poder, no mover de Deus que nós tanto queremos, irmãos. Aleluia! No verso 39, nós vamos ver. Aí somos eu e você. Amém? Dizendo para o Senhor lá no verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Irmãos, não era e não é a harpa que anuncia a glória. É a trombeta. Essa é. Quando alguém partia para a batalha, não é? Muitos de nós conhecem, falam a respeito, eu estou na guerra. Tá, não, você está na vitória. Mas existe um bom combate a ser combatido, amém? E todo combate que existiu por toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ninguém ia na frente da batalha tocando harpa. Não, Deus não, porque você vai destruir os exércitos inimigos, você vai enfrentar... Não é. Dorme, foge, não quero. Alguém que vá na minha frente cantando desse jeito, sai fora. Deus vem com clarim, ele vem com a trombeta. Na frente da batalha, na frente do bom combate, o que vai é o clarim. Vamos embora, você é mais do que vencedor, você é valente, você não é fraco, você não é covarde, você é corajoso. Deus não te deu o espírito de timidez, nem de covardia, mas de poder, amor, equilíbrio. Para você vencer, você tem a fé do tipo de Deus. Para você obedecer, você tem a fé, e a fé do tipo de Deus. Você já imaginou uma música dessa tocando numa harpa? Nunca, não dá. Aqui a gente tem o tambor. Tem aí cadê? Caio, bora lá para a bateria, por favor. Aleluia! Você não precisa levantar ainda, irmão. Aleluia! Eita glória! Hebreus 10, 25 é o nosso dever de casa, vindo de Deus. Aleluia! Meu pastor, você está de frente aí para coisa. Lê Hebreus 10, 25 para mim, por favor. É o dever de casa, de Deus. Aleluia. Então, eles também tinham essa mania de retroceder, de não querer congregar. Mas aí eles não eram exortados e viviam enfraquecidos, viviam doentes, viviam como os que dormem. Porque quem sabe, quem aprende, quem se reúne é aquele que vive. Sabe que quando uma res doente, um animal doente, ele se afasta do bando. O predador, e coloca predador aí como o diabo, como aquilo que está perseguindo sua vida, seja lá o que for, como a tentação que está indo sobre a sua vida, se você está enfraquecido e se afasta do bando, você fica uma presa fácil para o diabo. Porque pecado é separação. Pecado começa quando a gente sabe que alguém está pecando ou está em pecado, seja em pensamento, não estou falando de nada de adultério. Irmão, tudo que não provém da fé é pecado. A gente sabe que alguma coisa está de errado na vida de alguém porque ele começa a se afastar. O pecado traz o afastamento. A pessoa começa a agredir, tanto verbalmente quanto em relação à própria maneira de reagir à palavra de Deus. A pessoa começa a ser agressiva com a palavra, começa a ser agressiva com a igreja, com o bando,
começa a ser agressiva com a instrução de Deus, que é o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, dizendo que as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir ou aniquilar sofismas e toda altivez que se levante contra a própria palavra de Deus. Ali não está falando do diabo, está falando da gente mesmo, vivendo uma vida afastada, não é? De retrocesso. Por quê? Porque deu ouvidos à dúvida, que acabou gerando a incredulidade, que gerou o afastamento, que deu luz ao pecado. Aí pronto, aí destrambelha o negócio todo. Aí fica muito mais difícil voltar à condição. Parece que fica mais pesado, mais penoso. Mas vocês lembram, não sei se todos lembram, mas uma vez eu falei para vocês que eu andei de balão. O balão sobe, tem fogo para botar para cima. Beleza. Na hora que o balão não desce, o balão cai. Então, quando ele está caindo, é aberta uma janelinha lá em cima. Pensa nessa janelinha como a janelinha do pecado que você tem que manter fechada. Da dúvida que você tem que manter fechada. Da incredulidade que você tem que manter fechada. Por quê? Porque senão o balão começa a cair. Aí eu pedi para ele para a gente ficar mais tempo lá em cima, no céu. E ele disse: nós não temos combustível para ficar mais tempo, porque nós precisamos de mais combustível para a descida do que para a subida. Porque ele abre a janela e o balão cai. Para ele se sustentar, o fogo que ele precisa usar é maior do que aquele que ele usa para subir de uma vez. Porque ele tem que abrir no momento que a pressão da queda tá sendo realizada. Não deixa, irmão. Não retrocede. Não retrocede. Pode tocar. Aleluia. Seja inspirado. O que eu vou tocar? Aleluia. A inspiração de Deus aí. Qual era a música que a gente estava tocando antes da bondade de Deus? Hã? Graça real. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, só na batera. O Espírito. Aí, baixinho, sem exagero também. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dizer para você, irmãos, o que Deus me falou é que o espírito do cristão está em vivermos em comunhão, está em exortarmos uns aos outros, em andarmos em comunhão, no sentido de nos congregar, é para isso. Quando a gente congrega, a gente faz o que precisa ser feito. Nós recebemos e damos uns aos outros. Recebemos e damos uns aos outros. Agora, existe também, se eu posso chamar assim, e eu vou usar a palavra espírito do pecado, amém? Que afasta. O espírito de vida, ele faz a gente congregar. Não é? Atrai a gente uns aos outros. O espírito do diabo, não é? Aquele que está aí inspirando, fazendo com que as pessoas sejam tentadas a pecar, tudo que não provém da fé é pecado, vai afastar você da igreja, vai afastar você da palavra, vai afastar você dos irmãos, vai afastar você da fonte de vida. Não aceite se afastar. Por quê? Porque tudo isso está sendo dito em relação ao que você tem que fazer quanto ao seu pensar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ô, glória. Pecado, irmãos, não é só um ato feito por fazer. Você sabia disso? Ah, não, mas eu pequei sem querer. Posso perguntar para os nossos líderes aqui. Alguém peca sem querer? Não peca, gente. Não, pisei na bola. Nós temos que não aceitar o fato de ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos algo como se fosse verdade, ainda que não seja, fazer com que aquilo seja uma verdade. Não, irmãos, a gente não peca sem querer. Nós sabemos o que estamos fazendo. Por quê? Porque pecado... é um erro de alvo. Tudo bem. Mas errou o alvo sabendo o que estava fazendo. Mirou no lugar errado. Porque você sabe onde tem que mirar. Nós miramos em Cristo Jesus. Se eu miro no lugar errado, o que acontece? Dá ruim. Aleluia! Aleluia! O ministério de música, o som. Isso, vem. Aleluia! Aleluia! Então, o ato do pecado é definição. É uma condição da sua alma que te dá
vontade e faz você agir segundo aquilo que você quer fazer. Aí você diz que errou, porque não quer aceitar que pecou. Aleluia! Aleluia! Graça real? Aleluia! Glória a Deus. Já saí. Já saí. Você pode começar a se colocar de pé? O clamor de Hebreus aqui, no capítulo 10, versículo 38, irmãos, é para a gente tomar cuidado com o egoísmo. É para a gente tomar cuidado com a nossa vaidade de pensar aquilo que a gente quer pensar. É tomar cuidado de andarmos conectados ao Espírito Santo e desconectados totalmente do pecado. Amém? Aleluia! É levar a cada um de nós a não compactuarmos com nenhum erro, com nenhuma proposta do inimigo, da tentação, e nos conectarmos completamente com a palavra de Deus. Hebreus 10, 38 diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma, para a transformação da nossa maneira de pensar, para a transformação da nossa maneira de permitir que as nossas emoções tenham ou não lugar ao invés da própria palavra de Deus. Em Hebreus 10, 38, diz que o justo vive pela fé. Essa tem sido uma frase disputada, tanto nos púlpitos quanto pelos escritores a respeito disso. O meu justo viverá pela fé. No hebraico, ele está citando, ou no hebraico, fala de Abacuque, não é? Ou fala em Abacuque, e todos os textos procedentes ou que vão dar o entendimento a respeito do meu justo vive pela fé, procedem desse. Esse é o original, lá de Abacuque, capítulo 2. E lá, a palavra fé significa fidelidade ou fidelidade. Ou você é fiel ou você é fiel. Ou você é fiel ou você é fiel. Porque o meu justo viverá fiel ou fiel. O meu justo viverá em fidelidade ou infidelidade. Não tem escolha. Não tem uma outra. Não tem opção. Não há opção. Esse é provavelmente o mesmo significado do autor. Ele vai usar exatamente isso. E aqui, como lá, ele citando Abacuque, ele está citando a firmeza da oposição daquele povo naquilo que estava acontecendo. Eles estavam sendo atacados por um outro povo. E eles decidiram não ficar com medo. Não retroceder pelo medo do ataque, colocarem a fidelidade deles, a confiança deles, que está ligada à fidelidade ao Deus que eles acreditavam que era poderoso para fazê-los vencer. É de lá que é trazido, então, agora o justo deve viver uma vida espiritual, santa, poderosa, em obediência pela fé. Sendo fiel e fiel. E pronto. É andar em fidelidade e infidelidade. Se ele recuar disso, ele está naufragando na fé. E aí o que diz a palavra é que ele vai sofrer o não prazer de Deus. E quando a gente fala de... a palavra não é rejeição, mas é resistência. Por quê? Porque tudo que acontece na sua e na minha vida hoje acontece como? Pela fé. Ju, chega aqui, por favor. Ela é Deus agora. Amém? Faz assim.